irmãos. Hoje nós vamos dar sequência aqui ao nosso segundo ponto, né, que é o ponto sobre a questão da mensagem atribuída à evangelização. E nós já vimos a primeira parte, né? A primeira parte era a mensagem sobre Deus, e agora nós vamos falar sobre a mensagem sobre o pecado. Claro que esse tema, né, mensagem sobre o pecado, é extremamente extenso, né? Então, a gente não vai abordar aqui todo o conteúdo. Qual que é a ideia? A ideia é a gente pegar os pontos, né, principais, as bases, né, que normalmente a gente pode errar na questão da evangelização, ou nem questão de erro, mas questão de não saber exatamente o que nós podemos abordar com eficácia, né? E aí esses pontos que a gente vai tratar aqui com relação ao pecado nos auxiliam nesse sentido. Cada caso é um caso, nós já vimos isso logo lá nas primeiras aulas, né? Cada abordagem é uma questão individual, uma questão singular. Mas o conteúdo da mensagem, ele é sempre determinado de uma forma fundamental, de uma forma base. E, obviamente, tem aqueles 4 pontos que nós falamos, né? Os 4 pontos. Os irmãos podem acompanhar aí no celular, se quiser, que eu vou seguir exatamente como está aqui. Tá mandando? Tá. Que são os 4 pontos, né? Aula 2. Tem 19 páginas, por enquanto, né? Então, nós temos a mensagem sobre Deus, nós já falamos, depois a mensagem sobre o pecado, a mensagem sobre Jesus Cristo e a mensagem sobre a fé e o arrependimento. Então, esses 4 pontos são os 4 pontos que nós vamos trabalhar aqui. E hoje, nós vamos falar sobre a mensagem sobre o viés, né, do pecado. É claro que nós já vimos, né, na questão da evangelização, a evangelização pode ser mais extensa, né, dependendo da pessoa, do evangelizado, ou pode ser mais curta, né? Nós já vimos que nós podemos evangelizar alguém, né, só dizendo arrependa-se, né, e creia no Senhor Jesus. Supõe-se que essa pessoa que está ouvindo já tem uma boa base, né? Por exemplo, a minha conversão, né, eu já dei o exemplo aqui, praticamente foi assim, né, nesses 2 tópicos, né? Arrependa-se, né? Vá ao Senhor Jesus. Mas eu já tinha quantos anos? 25 anos na igreja, acompanhando as pregações, né? Aí nós vamos atribuir a questão do pastor. Poxa, você ficou 25 anos com o pastor, né? Então o pastor não soube, né, pregar. Então não é nada disso, nós já vimos que não é isso, né? Então, todo esse tempo eu ouvi o evangelho, mas num determinado momento, a mensagem veio para mim nesse contexto. Arrependa-se e creia, né, no seu Salvador, que é Jesus. Então depende de quem você está evangelizando. A questão é que o evangelista tem que ter essas bases aqui de uma forma clara, porque ele não sabe exatamente com quem ele está lidando. Se é uma pessoa que ele conhece, tudo bem, mas se é uma pessoa que ele está tendo o primeiro contato, então ele tem que ter essa estrutura já dentro dele. E nós sabemos também que logo após a conversão, a pessoa vai ser discipulada. Então, nós mesmos estamos sendo todo dia discipulados. Todo dia nós aprendemos alguma coisa. Então, não tem nenhum irmão, nenhum crente que pode dizer, eu já sei tudo. Falar para o Senhor, né? Senhor Jesus, faça as perguntas, que eu respondo. Eu respondo qualquer pergunta. Isso não existe, né? Então, nós sabemos que todo dia nós aprendemos, né? Todo dia nós temos algo para aprender. E não vai ser diferente com aquele que acaba de ser convertido. Então, o tópico B aqui, a mensagem sobre o pecado, no primeiro parágrafo, diz:
que a mensagem sobre o pecado está ligada diretamente à ira de Deus, né, que recai em nós, recai sobre nós. Então esse é o ponto aqui. Pecado e a ira. Né? E é exatamente a questão dessa ira que me chamou a atenção, né, na minha conversão. Minha conversão eu tinha plena noção disso. E é disso que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre o pecado, mas nós vamos ver o ponto que liga, né, nós com o Senhor, questão da ira, e o ponto que liga nós com nós mesmos, com remorso, com o arrependimento nosso de ter feito coisas erradas. Essa diferença, ela é muito próxima, muito tênue. E quando nós evangelizamos, se nós não colocarmos corretamente esse ponto, o evangelizado pode ter uma ideia equivocada sobre Jesus. É isso que nós vamos abordar aqui na questão do pecado. E isso recai sobre a causa, né, da separação entre o Criador e os seres humanos. Né? Então, como foi que nós nos tornamos corruptos, né? Culpados e impotentes para alcançar o padrão de santidade que Deus exige? Né? Como isso aconteceu? Claro que nós não temos, de alguma forma, entrar com toda essa teologia, com todos esses pontos, com o evangelizado, de uma forma mecanizada. Né? Não é isso. Mas nós, como evangelistas, temos que ter isso em mente e colocar esses pontos nos momentos corretos, né, da nossa evangelização. Então, isso nós temos que ter para nós mesmos. Eu coloquei algumas perguntas aqui. Né? Como esta maldição entrou na criação? Por que esta natureza faz parte dos seres humanos? Por que, após este evento de queda, somos chamados de filhos de Adão e não de Deus? Essas perguntas são retóricas. Né? O evangelista, ele precisa respondê-las mesmo sem ser perguntado. Então, isso tem que estar na nossa mente e colocar, né, no momento adequado essas questões. Nós já vimos anteriormente que nós temos que colocar diante no primeiro ponto, diante do evangelizado, a questão do Criador e a questão da criatura. Enquanto não estabelecermos esse ponto, também não adianta andarmos adiante. Ninguém vai enxergar Deus como Redentor se não enxergar Deus como Criador. Então, esse é um ponto interessante e importante, porque se você aborda o evangelizado já falando sobre essa questão, o evangelizado tem plena convicção que ele é um elemento aleatório da natureza, né, do universo, que não existe Criador, né, não existe criatura, não existe nada disso. Como é que você vai falar sobre o pecado para alguém que não entende que existe um Deus Criador? Então você tem que abordar, e nós usamos o próprio exemplo de Paulo. Né? Como Paulo abordava com bastante clareza essa questão, quando ele falava com um judeu, que tinha já essa noção, e quando ele falava com um gentil, que não entendia, né, a questão de Deus Criador. Né? Então, esses pontos, essas perguntas que eu mencionei, nós temos que estar aptos a responder, mesmo que ela não seja feita. Em algum momento nós vamos colocar esses pontos, né, para o evangelizado, né, e montar então nossa conversa. Nossa conversa com o evangelizado tem que ter uma sequência. Né? Por isso a gente tem que entender quem é ele. De alguma forma a gente tem que ter a noção do que ele pensa, né, de como ele está estruturado nessa questão de Deus, né, e caminhar com esses pontos. E esses pontos, nós, né, como evangelistas, deveremos saber exatamente qual é o ponto, né, qual é o momento de começarmos a colocar essas questões. Porque o evangelizado pode estar fazendo essas perguntas na cabeça dele, mas não quer perguntar, por exemplo. Né? Então a gente tem que ter sensibilidade de responder, mesmo que ele não pergunte. Como nós dissemos na outra aula, né? Eu vou falar sobre
Adão e Eva, sobre a serpente, né, que é o Satanás, sobre o fruto, né, que para muitos é uma maçã, não tem nada a ver, mas para muitos é. Mas a pessoa vai imaginar que isso é uma historinha de criança, né? Não vê nem a profundidade teológica que está em tudo isso. Então não adianta nós entrarmos dessa forma para uma pessoa que nem acredita em Deus como Criador. Então são esses pontos que a gente tem que ter sensibilidade e ir trabalhando. Então, como é de fato que Deus nos vê após a queda? Aí nós vamos colocar esse ponto. Como Deus nos vê após a queda. É esse olhar que devemos ter de nós mesmos. Somente assim poderemos nos dar conta da necessidade de se aproximar de Deus. E aí sentiremos a total impossibilidade de fazer isso com os nossos próprios recursos. Então, precisamos de um Redentor, que somente pode ser enviado pelo próprio Criador. Caso contrário, nunca conheceremos o verdadeiro Jesus Cristo. É esse o ponto. Né? Então, eu sempre estou dando o meu exemplo, porque eu posso falar com propriedade. É o meu exemplo. O meu exemplo foi exatamente dessa forma. Né? Quando Deus, né, me converteu, quando eu tive essa consciência, né, do arrependimento e fé em Jesus Cristo, a base foi essa. Né? Eu preciso de um Redentor. Né? Não tem como chegar a Deus sem que Ele, né, permita dessa forma o restabelecimento. Então, a necessidade do Redentor vem claramente direcionado ao Senhor Jesus. Então, a conversão vai nos levar o nosso olhar, o nosso foco diretamente para Jesus. E aí nós vamos ver o verdadeiro Jesus Cristo da Bíblia. E aqui vai entrar o ponto interessante, né, da nossa conversa aqui sobre o pecado. Então eu coloquei aqui nesse parágrafo. Né? Parece simples e óbvio, mas não é tão assim. Vejamos um exemplo. Então, nesse exemplo, nós vamos nos relacionar com nós mesmos com relação aos nossos erros e aos nossos pecados. Então, todos nós temos do que se arrepender. Quem não tem, né? Alguma coisa que você já fez na vida, falou, poxa, eu não devia ter feito aquilo, eu ofendi aquela pessoa, eu não fiz aquilo, aquilo não foi certo. Então, você se arrepende. É uma coisa sua, pessoal. Talvez ninguém saiba. Você não tenha falado para ninguém, né, nesse mundo. Mas Deus sabe, né, aquilo que você errou, aquilo que você pecou. Então, coisas que fizemos e que sabemos, né, que não deveríamos ter feito. Né? Então, o ponto aqui é que se passarmos ao evangelizado essa visão, de forma que eles entendam que Jesus é aquele que nos liberta desse sentimento, então eu estou com remorso, né? Estou com aquele negócio, aquele aperto no peito de ter feito alguma coisa que não devia. Aí você leva Jesus Cristo para essa pessoa dizendo, ó, Senhor Jesus é esse que vai te libertar desse aperto no peito, né? Desse sofrimento, né, que você tem aí. É Ele que vai te dar essa paz, né? É assim que você vai se tornar liberto. Se nós passarmos esse sentimento, né, sem antes falar da questão do nosso relacionamento interrompido com Jesus, com Deus, né, nós estamos cometendo uma falha evangelística. Porque não é esse o Jesus que a Bíblia ensina. É claro, né, a gente vai falar sobre isso. É claro que Jesus, né, Deus, vai nos trazer paz, vai nos trazer alívio, vai nos trazer tudo isso. Isso é indiscutível. Mas não é esse o foco. Né? O foco é o relacionamento perdido com Deus, né? Interrompido. Né? Nós vamos falar sobre a depravação total nossa, né? Da nossa natureza. Que não há nenhum ponto que não esteja imaculado. Né? Todos os nossos pontos, né, da nossa natureza estão manchados. E isso, obviamente, interrompe nossa relação com Deus. E é isso que nós temos que levar para o evangelizado. Né? Que nós não temos relação com Deus e só podemos ter essa relação com Deus
se Jesus, assim, né, se nós nos arrependermos, vermos a necessidade de um Redentor e formos a Jesus. É Jesus que estabelece essa comunicação novamente com Deus. Então, não é o Jesus da Bíblia que nós vamos levar mostrando que é o Jesus que vai te trazer, né, essa paz, vai te tirar esse peso desse seu erro, né, desse seu pecado que está te consumindo, te levando à depressão, né, tudo mais. Não é isso. Então é muito mais do que isso. É uma questão de comunicação novamente com Deus, né? Estabelecer a comunicação de seres criados, né, totalmente corrompidos, né, com Deus novamente, né? Esse é o ponto. E isso só pode ser feito por um Redentor capacitado para isso, que é o único, Jesus, né? Então, a questão que deve ser levantada, né, quando falamos do pecado, é a nossa relação com Deus, pois o pecado é primeiramente uma ofensa contra Deus. Lembra que nós estamos falando aqui da questão do nosso sofrimento interno com os nossos erros. Mas aonde está o nosso sofrimento interno? Por estar interrompido, né, nossa comunicação com Deus, nosso relacionamento, por ter ofendido Ele primeiramente, né? Esse é o ponto. Então, ofensa contra Deus, né, o Criador. E nós somos absolutamente incapazes, né, de restabelecer essa comunhão. Então, essa é a condição. Tudo isso está nos levando à questão do arrependimento, né? A questão, são 2 pontos aqui. O arrependimento e a necessidade, né, enxergar a necessidade de um Redentor. Por isso que nossa visão, quando isso acontece simultaneamente, né? Tem algumas teorias aí que primeiro tem que ter a fé, né, para se arrepender, depois, bom, não importa, nós não vamos entrar nessa questão. Nosso objetivo, nós já falamos desde o começo aqui, não é se aprofundar nas questões teológicas, mas é entender a base, né? E a base é essa. Sem essas 2 coisas, não adianta ter arrependimento sem fé, e não adianta ter fé sem arrependimento. As 2 coisas estão juntas, né? As 2 coisas são dadas por Deus. Isso a gente não precisa, inicialmente, falar para o evangelizado, senão a cabeça dele vai ficar muito tumultuada. O que a gente precisa falar é de arrependimento e fé, nós vamos falar mais para frente, é um dos nossos tópicos, mas as 2 coisas estão juntas, né? As 2 coisas vão trabalhar juntas. E aqui está a questão do arrependimento, né? Então, a questão que deve ser levantada, né, quando falamos do pecado, é a nossa relação com Deus, né? Pois o pecado, como já disse, é a primeira ofensa contra Deus, Criador. E nós não temos capacidade para restabelecer essa comunhão. E se isso não for compreendido diante da santidade de Deus, também não será possível entender, né, o que é pecado na luz da Bíblia. Não adianta, nós vamos pensar, por exemplo, a palavra pecado, ela é tão difundida, né, na nossa sociedade, que às vezes fica uma coisa assim, meia vulgar, né, meio sem sentido, sabe? É como a história que a gente está falando lá de Adão, Eva, a maçã e a cobra falante, né? Então, as pessoas que estão opostas, né, à Bíblia, a Deus, a Jesus, elas procuram ironizar mesmo, a questão do Evangelho, a questão de Jesus. Eles estão trabalhando nesse sentido. E se nós não tomarmos certos cuidados, né, a gente também vai ficar ali na corda bamba ali e acaba ficando ridicularizado, né? Então, a consciência de peso, né, que normalmente o ser humano natural carrega, não é o mesmo que arrependimento ou convicção do pecado mencionado na Bíblia. Então, levar uma pessoa a invocar o nome de Jesus com o objetivo de ser aliviado do peso de sua própria culpa, né, o peso de consciência, né, por erros que cometeu, é um equívoco evangelístico, né? Muito grave. Nessa condição, não estamos pregando o evangelho, embora pareça que sim, né? Então, parece que nós estamos pregando.
Mas nós não estamos pregando. Não é esse o Jesus da Bíblia. Então, evidentemente, o Senhor traz paz, né? Alegria, segurança a todos os seus. A gente já falou isso. Não é que Jesus, né? Não é que nós não vamos ter paz, alegria, né? Tudo isso. Nós vamos ter. Né? Segurança a todos. A questão não é essa. Mas o problema é se o evangelizado entender que o Cristo que estamos apresentando morreu por todos e pelos nossos pecados, como alguém que assumiu aquele meu peso de consciência. E, portanto, agora eu não sofrerei mais por isso. Ou terei, né? E eu terei paz, felicidade, né? Alegria, estou livre, porque Jesus assumiu aquele meu erro, aquele meu pecado. E eu estou livre desse peso. Então, não é esse o evangelho da Bíblia. Né? Não é esse. Cuidado. O arrependimento significa que estamos convencidos de que ofendemos a Deus com os nossos erros e pecados, com a nossa natureza, com os nossos erros, nossos pecados. E isso criou uma separação entre o Criador, né, entre Deus e os seres humanos, além de toda a criação. Portanto, trata-se de uma ofensa de caráter, né, de Deus, a ofensa à santidade de Deus. E o ser humano passou a ser absolutamente incapaz de restaurar esse relacionamento. Então, esta ofensa não muda nada em Deus. Nós ofendemos Deus, né, lá atrás, não muda nada em Deus. Né? Mas a necessidade de um redentor exigiu um enorme sacrifício da parte de Deus, né, para restabelecer isso. Por isso que lá no começo, quando nós falamos sobre o pecado, tem todas aquelas perguntas retóricas. Né? Por que, né, exige esse sacrifício de Deus, né, tão grande? Né? Se Deus é tão bom, né, se Deus é bom, capacitado, né, Deus é poderoso, por que Deus criou um ser humano falho? Né? Então, o evangelizado, ele vai ficar com essas perguntas na cabeça. Mas se Deus é bom, é santo, tem a santidade, por que ele criou o mal? Por que ele criou o pecado? Começa a atribuir tudo a Deus. Né? Se Deus criou o ser humano, por que ele criou com toda essa natureza decaída, totalmente depravada? Né? Então, esse ponto nós temos que estabelecer lá atrás. Senão a pessoa não vai entender nada do que nós estamos falando. Começa a atribuir a Deus os erros. As duas irmãs de Lázaro falou para Jesus, se o senhor estivesse aqui, ele teria morrido. Teria morrido. Já foi esculpido. Se eu estivesse aqui, eu não teria feito, né, aquele meu erro, não teria pecado. Né? Por que o senhor deixou eu pecar? Né? Começa a pensar nesse sentido. Por que o mal entrou no mundo? Né? Por culpa de Deus? Não. Né? Deus jamais criou o mal, jamais criou o pecado. Então, tudo isso entrou no mundo por culpa da própria criatura. Né? E a criatura agora exige, né? Não é que exige, a criatura criou uma condição que Deus, né, exige de Deus um sacrifício gigantesco, que é a morte de Jesus. Então, nós vamos falar sobre isso também na questão, né, no próximo ponto, sobre Jesus, né, sobre a cruz. Muitas vezes, né, o próprio evangelizado, a gente vai voltar nesse assunto, mas só fazendo um parênteses aqui, o evangelizado atribui o olhar para a cruz. É a cruz que salva. Não é a cruz que salva. É a fé, é a sua fé que salva. Não é a fé que salva. Quem salva é Jesus Cristo, que foi à cruz, morreu pelos nossos, né, pecados, pela nossa natureza. É Jesus vivo. Né? É esse Jesus que nós apresentamos. E por que ele pode salvar? Porque ele foi à cruz, a obra dele. Então, efetivamente, não é a obra de Jesus que salva, mas é o próprio Jesus que executou a obra. Né? Então, nós temos que levar o evangelizado para Cristo, para Jesus, porque é Jesus que salva. Claro que é por meio da fé, é por meio da obra que ele executou. Se Jesus tivesse vindo ao mundo e não tivesse executado a obra dele, né, ele também não teria condição de salvar.
dos pecadores. E ele tem condições de salvar porque ele cumpriu, né, aquilo que deveria cumprir. Só ele, né, tem essa prerrogativa. Então, quem salva é Jesus Cristo. Né? Quem salva é Jesus Cristo. Então, como eu disse, essa ofensa não muda nada em Deus, muda em nós. Nós fomos criados perfeitos, né? Perfeitos. Deus nos criou perfeitos. E aí entrou a corrupção. Gênesis 3,17, né? Deus fala claramente com Adão. Por tua culpa, né? Por tua culpa o mundo é amaldiçoado. Então, a maldição entra no mundo por um erro da própria criatura. E esse erro atinge não somente nós, né, seres humanos, mas tudo, né, o universo. E para mudar isso, exigiu, né, um sacrifício enorme da parte de Deus, que é através de Jesus Cristo, que cumpre, né, essa obra, né, redentora. Então, sem o Redentor, nós estamos em uma posição de total depravação, isto é, não há nenhum ponto, né, que não foi contaminado. Corpo, mente, espírito, vontade, emoções, tudo. Não há uma parte que possa dizer assim, essa parte não foi tocada, né, na nossa natureza. Tudo foi corrompido. Por isso que nós não temos condições nenhuma, né, nenhuma condição de restabelecer essa comunicação de volta com Deus. Só Jesus, né, pode fazer isso por causa que ele cumpriu a obra, ressuscitou e está vivo. Nós pregamos Deus vivo, né, Jesus Cristo. Né? É Jesus que a gente prega. Deus vivo, que está por nós. Então, necessariamente, não somos tão maus quanto poderíamos ser. Se nós estamos totalmente depravados, né, em termos de todos os nossos pontos, né, como criatura, está contaminado, então nós poderíamos ser muito pior do que somos. Não somos por causa de Deus mesmo, da graça comum dele. No entanto, das misericórdias e da graça comum de Deus. No entanto, estamos absolutamente impedidos, né, de nos reconciliarmos com ele, pelos nossos méritos, pois não há um justo, né, nenhum sequer. Estamos todos mortos espiritualmente, todos, sem exceção. Por isso precisamos de um Redentor, né, de um defensor, de um Salvador. O Cristo vivo é apresentado como o único capaz de nos reconciliar com Deus. E Cristo vivo é o próprio Filho de Deus encarnado, que foi à cruz, ressuscitou, está à direita do Pai como Redentor e Rei do Universo. É esse o Jesus da Bíblia que nós devemos levar. Né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Então, o ponto fundamental na nossa evangelização é estarmos atentos quanto ao equívoco de equipararmos, né, uma consciência pesada com a convicção espiritual do pecado. Por exemplo, vou dar exemplo aqui da Bíblia. Judas Iscariotes, né, teve peso de consciência. O peso dele era tão grande que ele se matou, né, se jogou lá. Não é? Ele teve arrependimento, né? Ele entendeu que ele ofendeu a Deus primeiro, né? Mas teve um remorso, né, gigantesco dele. Ele não teve convicção espiritual do pecado, como tiveram, por exemplo, Isaías, né? Ezequiel, Davi, né? Zaqueu, né? E tantas, né, outras personagens bíblicas que nós temos exemplos que erram, ofendem a Deus, se arrependem, entendem não só, né, a questão de remorso interno, peso do que fez, mas entender perfeitamente que ofendeu a Deus em primeiro lugar. Né? E não como Judas Iscariotes. O ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz, né, também. Ele se arrepende, né, de ver que ofendeu a Deus, né, em primeiro lugar. E o outro não. O outro tinha remorso, que estava morrendo lá. Né? Ele sabia perfeitamente que ele fez coisa errada, que ele mesmo fala isso. Mas ele não tem convicção que ofende a Deus, né? Que ofendeu a Deus.
como tiveram, né, esses exemplos aqui. Tem outros, mas o exemplo de Isaías, né, Ezequiel, Davi, né, Zaqueu. Zaqueu é um exemplo bastante interessante também, de arrependimento, da convicção, né, que ofende a Deus. O Zaqueu, por exemplo, tem a convicção, né, nos dois sentidos, né, que ofendeu a Deus, né, está impedido de ter relacionamento com Deus, então só o Redentor, para Jesus, para poder restabelecer isso. E aí ele mesmo também tem consciência dos erros dele, né, que cometeu com os outros, e propõe restabelecer, né, um bônus ali, uma reparação, né, em dobro do que ele lesou. Então, isso são coisas que a gente tem mesmo. Né? Não estou falando que a gente não deve ter importância aquele remorso interno dos nossos erros, não é isso. Né? Mas é a falta de entender que nós ofendemos primeiramente a Deus e por causa disso o nosso relacionamento com Ele é cortado. E esse restabelecimento só pode existir através do Senhor Deus. Então devemos mostrar com clareza, né, a verdade fundamental que o pecado atribui a todo ser humano, que é a alienação. Né? Estamos alienados de Deus e condenados à separação eterna do Criador. É aqui que está o ponto. A separação eterna do Criador, não só aqui, mas eternamente, mesmo depois da nossa morte. Não há como morrer aqui, deixar essa vida material aqui, essa vida que estamos vivendo, e ir para Deus, né? Depois ir lá para, sei lá, para algum lugar, pagar os pecados. Na verdade fundamental que o pecado atribui, né, a todo ser humano, que é essa alienação, separação de Deus. Portanto, a primeira necessidade é a convicção, né, de restauração do relacionamento com Deus. E aí, inevitavelmente, as pessoas serão levadas, né, ao novo coração, né, através da fé no Redentor, no novo nascimento. E será que nós poderíamos, né, detectar alguns sinais, né, que nos mostrariam essa diferença, né, entre convicção do pecado, né, e em relação a uma consciência pesada de alguma coisa errada que nós fizemos? Então, acreditamos que sim. Então, a convicção do pecado leva a um entendimento que estamos errados em relação a Deus. Não temos comunhão com Deus. E precisamos de ajuda para mudar isso. Então, muitas vezes as pessoas vão procurar essa comunhão com Deus fazendo as boas obras. Né? Então, vou ajudar. Então, eu fiz muita coisa errada, estou com aquele peso na consciência. Então, eu vou dar esmola, vou ajudar, né, um parente que está necessitado, vou fazer isso, Deus vai ser favorável a mim. Isso também acaba nos levando a esse tipo de raciocínio. Então, quando temos essa convicção, né, ela nos leva com clareza. Né? Quando nós entendemos que nós estamos interrompidos com Deus, ela nos leva com clareza, né, a um Redentor, a um Criador. E aí, para restabelecer esse relacionamento, nós vamos ver que é necessário um Redentor. Então, mesmo a pessoa, às vezes, não entendendo nada da Bíblia, que ele vai precisar ser discipulado, ele vai ter essa convicção. Né? Ou, na minha própria conversão, eu falei que eu fiquei vários anos ouvindo a pregação, né, do pastor José, já falecido. Eu não entendia, né? Não entendia, essa é a verdade. Eu era surdo, né? Eu ouvia, mas não entendia. Então a mensagem chegava, mas não era palpável. Então eu tinha o meu Jesus, que era da minha cabeça, tinha o meu Deus, que era também da minha cabeça, mas não entendia como a necessidade, né, do Redentor. Né? Quando a pessoa quer fazer as coisas pelo seu próprio merecimento, inconsciente, ele está ignorando o sacrifício de Cristo na cruz. Sim, a obra do Senhor, né? Que é a obra de Jesus é que dá
habilitação ao próprio Jesus, ao próprio Deus, de ser o nosso Redentor. Né? Sem a obra dele realizada, né, ele mesmo não teria essa habilitação. Então, não devemos, né, estranhar que espiritualmente somos levados a uma conscientização de pecados pessoais. Né? Isso nós já falamos e realmente acontece conosco. Né? Que fazemos o que fizemos, né? E que ofendemos primeiramente a Deus, como já mencionamos, né, o exemplo de Isaías, Zaqueu, Davi e tal. Então podemos nos confrontar com o Salmo, por exemplo, o Salmo 51, né? E ver como que nosso coração se comporta diante do Salmo 51. Essa é uma evidência de como a gente entende nosso relacionamento com Deus. Né? E a outra evidência é a questão da pecaminosidade, né? Isto é, uma consciência da nossa total corrupção. Né? Isso nos leva a enxergar que necessitamos de um novo coração, de um novo nascimento, como o próprio Senhor Jesus disse. Né? Se não nascer de novo, né, você nunca vai entender, não adianta. Né? E é exatamente assim. Se não nascer de novo, você não enxerga. Se você não receber um novo coração, você não enxerga. Paulo falou que o que eu quero fazer, eu faço. Mas o que eu não quero, eu faço também. Mas ele já tinha um novo coração quando ele falou isso. Já tinha nascido novamente. Então, não adianta nós colocarmos diante do evangelizado, né, uma condição que não é verdadeira. Né? Então, a gente sempre menciona aquela questão, né? Aceite o Senhor Jesus e seus problemas acabaram. Mais ou menos por essa linha aí, né, que está totalmente equivocada. A questão de aceitar o Senhor Jesus é a questão de entender o corte, né, a interrupção do nosso relacionamento com Deus por causa da nossa total depravação. E às vezes, quando a gente fala total depravação, né, a palavra depravado, por exemplo, nos remete a um sentido bem pejorativo. A questão de total depravação está relacionada à total corrupção de todas as nossas áreas, né, do ser humano. Espírito, né, a alma, o corpo, a mente, vontade, né, tudo em nós está manchado. Né? Como eu disse, só não é pior porque Deus é misericordioso, né, e a graça comum dele age. E a gente sabe que Deus tem propósito, né, e ele preserva. Nós vimos até na evangelização que nós olhamos aqui, né, que Pedro, de próprio Paulo, né, Filipe, né, quando foi pregar para o eunuco, o Pedro com o comandante romano, né, e o próprio Paulo, que foi diretamente a Jesus, eles eram, de alguma forma, preservados por Deus. Né? Por exemplo, Paulo, né, perseguiu os cristãos, né? Ele fez aquilo com consciência que estava fazendo a coisa certa, mas que na prática não estava. E quando ele cai por terra, né, ele enxerga perfeitamente o novo nascimento. Então, aqueles que Deus assim determinou, assim escolheu, tem. Né, por isso que o mundo tem essa prerrogativa, né, da graça comum e da misericórdia de Deus, e não é mais depravado do que poderia ser. Se Deus tirasse a misericórdia dele, a própria Bíblia diz, se a misericórdia de Deus fosse retirada do mundo, ele seria consumido num estralar de dedos, né? Seria consumido instantaneamente. É por isso que Deus assim mantém. Bom, aqui acho que termina a mensagem sobre a questão do pecado, e aí nós vamos entrar na questão da mensagem sobre Jesus Cristo. Né? Mas antes, esse é o ponto. Né? Nós falamos disso logo lá no começo. Né? O ponto que nós devemos estabelecer com
evangelizando é que o que nós falamos, né, obviamente sai da nossa cabeça, porque nós estamos falando, né, nós somos pessoas, mas o que nós estamos pregando é a palavra de Deus, né, é a Bíblia, né, e como faziam os bereanos. Se você não acredita, né, no que eu estou dizendo, pegue a Bíblia, né, que pelo menos no Brasil está disponível para qualquer pessoa, né, mesmo que a pessoa não consiga pagar, ela provavelmente vai conseguir uma Bíblia, pedindo para alguém, sei lá, em alguma igreja. E aí vai lá na Bíblia e verifica, né? Leia e verifique o que a gente está dizendo. Isso não acontece só com o evangelizado, acontece conosco também. Você pode ouvir uma pregação, algo, uma aplicação principalmente, as aplicações são as mais difíceis, né, para um pregador. A maior dificuldade para um pregador é fazer a aplicação correta. Porque a aplicação está relacionada diretamente à palavra de Deus, mas ela sai da experiência, né, do conhecimento do pregador. E você pode ouvir uma determinada aplicação e ficar em dúvida. Falar, opa, né, será que é isso mesmo? Então você tem todo o direito de pegar a palavra de Deus, né, e lá comparar o texto, analisar, não só com esse versículo, com outras, né, partes da Bíblia, e até entender, né? Orar a Deus, pedir capacidade para compreender, até você entender o que está escrito ali, né? E dar o seu, seu veredito ali. Deixa eu só ler aqui, tem vários versículos que falam sobre Jesus, que Jesus é Deus. Esse aqui é muito... Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sim. Então está bem... É João, né, capítulo 10. Primeira João 5. Então, mas João, capítulo 10, né, que fala do bom pastor, né, nós estamos estudando, né, capítulo 10, Jesus fala claramente, né, que ele fala, né, ele ouve, né, as ovelhas ouvem a minha voz e sigam. Como a voz, né, nós já falamos sobre isso. A voz, será que é o timbre de voz de Jesus, né? Jesus está falando aqui conosco? Certamente que está. Mas cadê o timbre de voz, né? Cadê? Não é esse, né? É a palavra, né? Está se referindo à palavra. Então, quando você ouve uma pregação, quando você ouve uma exposição, quando você ouve algo que está relacionado à Bíblia, se é a palavra de Deus, né? Se é Jesus que está, se está conforme a vontade do Senhor, você vai entender claramente. Se não for, né, você não vai entender. E da mesma forma, aqueles que são das suas ovelhas, né, aqueles que estão do seu rebanho, vai entender também. Aqueles não vão. Eu não fiquei 25 anos ouvindo a palavra, né, pregada, né, e nesse período todo eu não escutava, não entendia, né, a voz do Senhor. Mas de alguma forma ele me preservou até o dia, como eu disse aí, que eu vi a questão do arrependimento e a questão da fé no Senhor e Redentor. E fui a Ele, né? Fui a Cristo. Mas, Luiz, mas você só começou a entender depois dos 25 anos numa igreja ou você lembra? Não, eu frequentava a igreja, né? Ouvia as palavras do pastor José, a pregação do pastor José, né? E eu entendia no sentido filosófico, no sentido humano, mas eu nunca entendia. Não, levantei a mão várias vezes, umas 2 ou 3, não lembro. Mas isso não era minha conversão. Minha conversão se deu num determinado momento que eu nem estava na igreja, de reflexão, né? De reflexão. Em determinado momento eu falei, né, não, peraí, está tudo errado. Eu não tenho relação com Deus. Eu preciso da relação com Deus. Mas como que eu vou ter relação com Deus se eu não tenho quem me leve? Eu mesmo vou chegar a Deus, né, e falar para Ele, ó, Senhor Deus, eu estou aqui, né, arrependido e vou me reconectar com o Senhor. Não é assim que funciona. Por isso, eu vi a necessidade de Cristo, de Jesus, né,
Até então eu não tinha conhecimento. Mesmo ouvindo a palavra, lendo a Bíblia de vez em quando, eu não entendia. Né? E aí o aprendizado só veio com o tempo. Né? Mesmo na minha conversão, eu entendia quem era Jesus, né? Que Jesus era o Redentor. Mas não sabia que Jesus era Deus. Mediador. Não, eu sabia que ele era um mediador. Eu entendi isso. Né? Jesus, eu só consigo chegar a Deus, né, o Pai, através de Jesus. Ficou claro para mim isso, né, na minha conversão. Mas no primeiro momento, né, que foi numa aula da EBD, que eu escutei que Cristo era Deus, aí eu falei, opa, era o pastor Paulo que estava dando aula. Eu falei, opa, que o pastor está falando aí, né? Jesus é Deus? Eu era bem novo, né? Foi bem nas primeiras aulas. Eu falei, Não era a mas primeira Jesus... vez que você tinha ouvido isso, né? Não, provavelmente não, Então, porque o você pastor... vê o agir do Espírito Santo como é, né? Naquele momento ali, que ele caiu, falou assim, hoje. aí começou o discipular. Entendeu? Exatamente. Aí eu falei, peraí, vamos ver isso. E como todas as aulas tinham um livrinho, aí cheguei em casa e fui fazer com os bereanos. Né? Aí peguei o livrinho, falei, vamos ver onde está escrito isso, vamos ver como é que é. Aí que eu fui entendendo que Jesus tinha as duas naturezas, né? Natureza humana, natureza divina. Né? E aí foi caminhando. Né? Esse contato que você... Nesse mundo nós vamos crescer e aprender. Como eu disse no começo da aula, qual é a pessoa que pode dizer, opa, eu já sei tudo, né? Já sei tudo aqui. Senhor Deus, faça as perguntas aqui. Faça as perguntas que estou aqui. É o cara, né? É o bonzão. Não existe isso daí. Isso aí, aliás, já está dentro do parâmetro da arrogância. E a Bíblia é bem clara com a questão da arrogância. A arrogância é uma barreira, né, entre Deus e a criatura. Né? Todo arrogante, ele está separado de Deus. Né? E a pessoa demora só o que Deus fez em você. Nós temos o privilégio de Deus de poder participar da evangelização. Bom, já tocou o segundo sinal, não vamos atrapalhar aí todo o decorrer, né,